Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre o perfil do pensionista português. O sistema público de pensões é um dos pilares do Estado Social e uma fonte de segurança financeira para a população idosa. Seja pelo número de pessoas, seja pela sua relevância orçamental, conhecer o universo de pensionistas em Portugal é determinante para avaliarmos a nossa realidade económica e social e refletir sobre que políticas públicas são mais adequadas. O Banco de Portugal procurou dar um contributo para esse conhecimento. O Boletim Económico de Dezembro inclui um estudo sobre as pensões de velhice em Portugal e as principais características dos seus beneficiários. Para nos falar sobre algumas das principais conclusões, temos hoje connosco duas das autoras deste exercício, Charmine Sazedes e Lara Vemans, economistas do Departamento de Estudos Económicos. Muito bem-vindas. Obrigada. Vocês partem do microdados da Segurança Social para responder a uma série de perguntas. Charmine, se calhar vamos começar pela pergunta mais simples, que é quem são os pensionistas portugueses? Ou seja, quantos é que são, que características têm e já agora quanto é que ganham também? Muito bem, então, existem 2,5 milhões de pensionistas de velhice. Ou seja, podemos dizer que 1 em cada 4 portugueses é pensionista de velhice. Neste Políticas em Análise, nós focamos nos pensionistas do Regime Geral da Segurança Social, que representam mais ou menos 80% deste total. Neste nosso universo que analisamos, pouco mais de metade, 52%, são mulheres. A idade média ronda os 75 anos. 30% têm mais de 80 anos e apenas 5% têm menos de 65 anos. Relativamente a quanto é que eles ganham, a pensão média em 2024 foi de 645 euros. E apesar de este montante já parecer um montante baixo, a verdade é que existe uma concentração muito grande em valores ainda mais baixos. Mais de metade deles recebe menos de 500 euros. Vocês também têm uma análise geográfica, ou seja, nós conseguimos saber onde é que estão os pensionistas com pensões tendencialmente mais baixas e onde estão os pensionistas com pensões tendencialmente mais altas. Se calhar não vai haver grande surpresa nas regiões que vais referir, não é? Pois, não há surpresa nenhuma, portanto, os mais baixos estão no interior norte do país, em linha também com os salários mais baixos nessas zonas, e as mais altas estão nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto. E ainda há uma percentagem relevante de pensionistas com pensões mínimas, certo? Se calhar vale a pena esclarecer um bocadinho o que é que são pensões mínimas, o que é que significa estar abaixo ou acima das pensões mínimas. Sim, é verdade. Então deixa-me começar por explicar o conceito. Claro. Existem 4 escalões de pensões mínimas em função da duração da carreira. Em 2024, os valores da pensão mínima variavam de 319 euros para as carreiras mais curtas até 462 euros para as carreiras mais longas com mais de 30 anos. O que é que estas pensões mínimas representam? Basicamente, se a fórmula de cálculo da pensão de alguém resultar num valor inferior à pensão mínima, é-lhe garantido esse valor da pensão mínima. E o que nós encontramos é que cerca de 40% dos pensionistas recebem estas pensões mínimas. E estão distribuídos de forma mais ou menos uniforme entre estes 4 escalões que eu estava a mencionar. Este resultado parece-nos um pouco preocupante, não só por existir uma proporção ainda tão grande de pessoas a receber pensões tão baixas, mas também porque não existe uma ligação forte entre estas pensões e a carreira contributiva da pessoa e, portanto, gera aqui um problema de incentivos. Para além disso, uma grande parte destas pensões mínimas são recebidas por mulheres, que também me parece um resultado preocupante. Vale a pena também mencionar que 14% dos pensionistas recebe pensões abaixo destas pensões mínimas. Porquê é que isto acontece? Porque temos muitas pessoas que acumulam a pensão que recebem do Regime Geral da Segurança Social com pensões do estrangeiro, por exemplo, e outros casos são, por exemplo, acumular com a CGA, e daí termos algumas pessoas a receberem menos. Já referiste mais que uma vez essa divisão de género, tanto no número de pensionistas como agora em relação à prevalência das pensões mínimas. Os pensionistas homens e mulheres ainda estão em mundos um pouco diferentes, certo? Não sei se podes explicar só em que estado é que estão e já agora como é que têm evoluído, porque essa relação se calhar não é estanque. Sim, infelizmente sim. Portanto, as mulheres recebem atualmente pensões 40% inferiores à dos homens.
Este diferencial em 2018 foi de 44%, portanto podemos ver aqui uma redução contínua ao longo dos anos, mas muito gradual. E enorme ainda a diferença. Sim, enorme ainda. Esta redução deve-se basicamente aos novos pensionistas, entre os quais se verifica um diferencial um pouco mais baixo de 35%. Quando comparamos este diferencial nos novos pensionistas com aquele que se verificava no último salário deles, vemos que o diferencial na pensão é maior. Ou seja, na passagem para a reforma, transitam todas as disparidades de género existentes no mercado de trabalho. Não só o diferencial que existia no final da carreira, mas todas as diferenças que se foram acumulando ao longo da carreira, incluindo interrupções na carreira, trabalho a tempo parcial, tudo fenómenos mais frequentes no caso das mulheres. E Lara, nós temos a idade legal da reforma e temos a idade média da reforma. Como é que tem evoluído esta segunda e o que é que explica um número que vocês têm no vosso estudo, que é 38% ainda se formam antes da idade legal? É verdade. Ainda existe, de facto, esse peso significativo das pessoas que se reformam antes da idade legal. Mas, se calhar, é importante termos em conta que, nos últimos anos, temos tido um aumento da idade em que, efetivamente, as pessoas se reformam. É um aumento gradual, mas ainda assim, desde 2018, a idade média de reforma aumentou 8 anos e meio. E, portanto, é um aumento ainda assim considerável. Mas durante este período, a idade legal de reforma esteve estabilizada e, portanto, houve uma convergência entre a idade efetiva de reforma e a idade legal. Estão cada vez mais próximas, Estão não é? cada vez mais próximas. Mas ainda assim, ainda temos estes 38% de pessoas que se reformam antes. Mas, de facto, em 2018, se formos olhar para essa percentagem, ela era de 54%. E, portanto, ela tem-se reduzido significativamente. E porquê é que temos, então, tantas pessoas a reformar-se ainda antes da idade legal? É importante considerarmos que existem várias situações em que as pessoas podem se reformar antes da idade legal sem terem as penalizações. São, por exemplo, situações de desemprego de longa duração em idades mais avançadas, ou situações em que as pessoas começaram a trabalhar muito jovens e têm carreiras contributivas muito longas, e também profissões de desgaste rápido. E, portanto, estas serão as situações mais frequentes de reforma antes da idade legal. E também temos o oposto, que é pensionistas que continuam a trabalhar para lá da idade em que já se poderiam reformar. Como é que tem evoluído essa outra métrica? No fundo, ela tem vindo a aumentar, ou seja, atualmente temos quase tantos pensionistas a reformar-se após a idade legal como os que o fazem antes dessa idade. E para além disso, temos também 10% dos pensionistas que continuam a trabalhar mesmo após a sua reforma, o que também nos parece um indicador importante. E juntando estes dois, no fundo, cerca de 1/3 dos pensionistas adia a sua reforma para além da idade legal e 10% continua a trabalhar, parece-nos que tem existido algum êxito das medidas de incentivo ao prolongamento da vida ativa. Muitas vezes no debate público sobre o sistema de pensões fala-se muito da taxa de substituição. Portanto, o valor da pensão face ao salário que se ganhava antes. Mais uma vez, eu estou sempre a fazer a pergunta sobre a evolução, porque isto são dimensões que têm tido algumas mudanças. Como é que tem evoluído esta tal taxa de substituição? Esta taxa de substituição é, portanto, a relação entre a pensão e o último salário que o pensionista recebeu. E nas transições do mercado de trabalho, o que nós verificamos é que tem havido alguma estabilização nesta taxa bruta de substituição, que está em torno de 70%. E ela é mais alta nas pessoas que têm salários à saída do mercado de trabalho mais baixos. Se olharmos, por exemplo, para salários em torno do salário mínimo, temos uma taxa de substituição de 77%. E ela vai progressivamente diminuindo à medida que as pessoas ganham mais, então é isso? Sim. Tendencialmente. E já temos falado aqui muito desta divisão entre homens e mulheres. Aqui também existe uma diferença? Também identificamos essa diferença de género? Sim, sem dúvida. Portanto, para os homens nós temos uma taxa média de substituição em termos brutos que é de 74% e 67% para as mulheres. E, portanto, isto significa que, no fundo, as pensões ainda vêm a reforçar
as desigualdades salariais de género que existem no final da carreira ativa entre homens e mulheres. Uhum. Vocês referem um outro indicador no estudo que se calhar até vale a pena nós concentrarmos um pouco mais, que é se calhar as menos citadas taxas líquidas de substituição. Pode explicar sequer o que são e em que ponto é que elas estão atualmente? Sim, claro, nós calculamos também a relação entre a pensão e o salário, mas deduzindo o pagamento do IRS e das contribuições sociais, ou seja, no fundo, olhando para o que efetivamente as pessoas recebem antes e após a reforma, porque o objetivo do cálculo destas taxas de substituição é perceber até que ponto é que os sistemas de pensões, e aqui também interligados com os sistemas de impostos, garantem alguma estabilidade no rendimento das pessoas no momento da sua reforma. E se olharmos então para estas taxas de substituição líquidas, a sua média entre 2018 e 2024, e isto para novos pensionistas que transitam do mercado de trabalho, este valor é bastante mais elevado do que a taxa bruta, é de 84%. E, portanto, é muito diferente olharmos para taxas brutas ou taxas líquidas, sobretudo porque as pensões não estão sujeitas a contribuições sociais e, portanto, não pagam os 11% que é aplicado a todos os salários. É um cenário um bocadinho menos dramático do que aparece por vezes no debate público. Sim, talvez, mas muitas das taxas de substituição que aparecem no debate público também são prospectivas. Portanto, aqui importa dizer que o que nós estamos a fazer é calcular, perceber o que é que aconteceu aos pensionistas que se reformaram nos últimos anos. Portanto, estamos a olhar um bocadinho para trás. E, no fundo, estamos a olhar só para as transições diretas do mercado de trabalho. E estas só representam cerca de 35% dos novos pensionistas. Quais é que são as outras transições com um peso muito significativo? Transições após períodos longos fora do mercado de trabalho, por exemplo, por desemprego ou por invalidez, mas também transições de trabalhadores independentes. E estes dois grupos de pensionistas são, de facto, muito diferentes, porque nós vamos calcular a pensão média para aqueles que transitaram do mercado de trabalho e obtemos um valor de cerca de 1.000 euros. Enquanto que, quando calculamos a pensão média para este grupo das outras transições, temos uma pensão média de 500 euros e, portanto, são realidades de facto distintas. E sem entrarmos muito nessa discussão, porque não é o tema do vosso trabalho, conseguimos dizer alguma coisa sobre perspectivas de evolução destas taxas de substituição? Pois, aí temos de facto muita incerteza e não temos no trabalho estimativas sobre isso, mas se calhar duas questões que importa ter em conta aqui. Por um lado, tem havido transformações muito significativas no funcionamento do mercado de trabalho e, portanto, temos carreiras com maior instabilidade e isso pode ter um impacto nas taxas de substituição, certamente, no futuro. E, por outro lado, sabemos que estamos sensivelmente a meio de um período de transição entre as regras pré-reforma de 2007 e as novas regras. Ou seja, uma pensão que é calculada atualmente ainda tem uma componente que é calculada consoante as regras mais benéficas que estavam em vigor antes da reforma. E à medida que, durante as próximas décadas, o peso desta componente nas novas pensões vai desaparecendo, no fundo, teremos, por esse efeito, taxas de substituição mais baixas. É claro que existem benefícios ao prolongamento da vida ativa e, portanto, se houver uma proporção maior de pessoas que se reformam após a idade legal de reforma, isso pode, em parte, compensar este efeito, mas é muito incerto, de facto. Claro. Charmin, outro ângulo, se calhar não conhecemos tão bem, que vocês também têm no vosso estudo, que é como é que o rendimento dos pensionistas compara com o rendimento do resto dos portugueses. Eles são, na realidade, em média, muito semelhantes. Ou seja, nesta comparação estamos a falar do rendimento total, já não estamos a falar só da pensão, estamos a falar também de outras prestações que possam receber, rendimentos de trabalho, de capital, de tudo. E para além disso também fazemos um ajustamento para a composição do agregado familiar e este ajustamento é muito importante porque no caso dos pensionistas eles têm menos crianças a cargo do que o resto da população. E portanto, nesta comparação, em média, os rendimentos são muito semelhantes. Claro que é preciso ter em consideração que na população total temos muitas pessoas sem emprego e com rendimentos mesmo muito baixos. Se fôssemos comparar o rendimento do pensionista com um trabalhador por conta de outrem,
aí já encontramos um diferencial negativo à volta de 10%. E como é que é nos outros países? Ou seja, como é que essa relação que acabaste de descrever compara com o resto da zona euro? Na área do euro, o rendimento dos pensionistas não está tão alinhado com a restante população como se verifica em Portugal. Na média da área do euro encontramos um diferencial negativo de 10%. Ou seja, os pensionistas têm uma diferença de 10% em relação à média da população, é isso? Exatamente. Recebem 10% menos. Exatamente. Outro resultado interessante é se olharmos para os 10% da população e dos pensionistas com rendimentos mais baixos, verificamos que em Portugal os pensionistas até comparam favoravelmente com o resto da população. Isto acontece por causa das pensões mínimas de que já falámos e também, por exemplo, por causa do complemento solidário para idosos. E este resultado é claramente mais notório em Portugal do que na média da área do euro. Charmine, Lara, obrigado por esta descrição nada óbvia de um universo em que se tem centrado tanto a dar atenção dos decisores públicos, algo que provavelmente continuará a observar-se no futuro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Os pensionistas de velhice em Portugal, uma análise com microdados, é o título do Políticas em Análise do Boletim Económico de Dezembro, assinado por Cláudia Brás, Charmine Sazedes e Lara Vemens. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!